Bezrat Hashem, começamos Masechet Eruvin, da Bet Amud Aleph. Masechet Eruvin, uma Masechet um pouco diferente, mas é uma sequência de Masechet Shabbat. Masechet Shabbat se tratou muito da proibição de carregar na rua, Masechet Eruvin é uma continuação a isso. Eruvin significa o plural de Eruv. Eruv significa misturar, aqui significa misturar recintos, fazer com que vários recintos sejam um recinto só, para ter a permissão de carregar lá. Pela Torá, é proibido carregar de uma casa para a rua, da rua para casa, na rua. Porém, é permitido carregar de uma casa de uma pessoa para outra casa de outra pessoa, não teria problema. Porém, veio Shlomo HaMelech, o seu tribunal, e proibiram carregar de uma casa para outra casa. Para entender melhor isso, temos que entender como as pessoas na época da Gemara moravam. Tinham várias casas ligadas a um pátio, ou seja, era um condomínio. O pátio era o Hatzer, e as casas são o Reshut HaYachid. Os pátios têm saída para um beco, é um mavoi, e o mavoi tem saída para a rua. Tem vários tipos de mavoi, a gente vai ver na Mishnah alguns tipos de mavoi. Pela Torá poderia carregar da casa para outra casa, nesse condomínio da casa para o Hatzer, do Hatzer para casa, e também do Hatzer para o mavoi, não teria problema, se o mavoi tinha 3 paredes. Os Chachamim proibiram, o Shlomo HaMelech proibiu carregar, para a pessoa não chegar a carregar na rua. O único jeito de poder carregar nesses recintos é comprando uma comida. Hoje em dia se faz com uma caixa de matzá, com o dinheiro de todos, colocando na casa de outra pessoa. A pessoa mora onde a sua comida está. É como se eles morassem na casa dessa pessoa juntos. O Hatzer é uma extensão daquela casa. O Hatzer vira também parte da casa. E é permitido carregar nas casas, entre as casas e também no pátio do condomínio. Com relação ao mavoi é um pouco diferente, a gente vê na Mishnah como se trata, mas existe um conceito de shitufei mavot, também é misturar as posses que as pessoas têm no mavoi num beco, fazendo o beco uma extensão do Hatzer, sendo uma extensão à casa também, e podendo carregar também do Hatzer para o mavoi e vice-versa. Isso significa comprando comida com o dinheiro de todos, colocando num Hatzer de alguma dessas pessoas. É como se todos morassem nesse Hatzer de uma forma pessoal, e podendo carregar também no mavoi, porque o mavoi virou uma extensão de um Reshut HaYachid, como se fosse de uma pessoa só, e pode carregar nessa situação. Para poder carregar dentro de uma casa, essa casa tem que ter paredes. Pela Torá tem que ter 3 paredes, e os Chachamim falam que tem que ter 4 paredes. A quarta parede não tem que ser uma parede fechada, pode ser uma sinalização, uma coisa que representa uma parede, como a gente vê na Mishnah, o Lechi ou uma Korá, vários tipos de sinalização que a gente vê na nossa Mishnah. Os sábios falaram que também uma mavoi tem que ter paredes. Não é suficiente que tenha 3 paredes, tem que ter 4 paredes, mas é suficiente uma coisa que representa uma parede, como o lech, uma korá, uma tzurat petach, que a gente vê na Mishnah que é cada coisa. O outro tipo de eruv é eruvet chumin. Eruvet chumin é um outro tipo de conceito que vamos ver nessa Masechet, Bezrat Hashem, do 3º capítulo ao 5º capítulo, é um outro conceito. Para entender esses conceitos de carregar em Shabbat, temos que relembrar o que já vimos na Masechet Shabbat em outros lugares, que temos 4 tipos de recintos, isso fala no Maré Masechet Shabbat Avav. Existe um Reshut HaYachid, um recinto privado, existe um Reshut Rabim, um recinto público, existe um Carmelit, é um recinto que os rabinos inovaram ele, e existe uma cultura, um lugar neutro. Cada recinto tem suas halachot diferentes. Um Reshut HaYachid é um recinto privado que pessoas públicas não têm permissão de andar lá. Ele tem 4 paredes, cada parede tem que ter no mínimo 1 metro, 10 tfachim, e essa área tem que ser uma área de no mínimo 40 centímetros quadrados, 4 tfachim por 4 tfachim. Isso é um recinto privado, a casa da pessoa é um recinto privado, mas também um buraco na rua, que você tem uma profundidade de 1 metro, e uma área de seu solo de 4 tfachim por 4 tfachim, também é um Reshut HaYachid. Mesma coisa com relação ao morro, mesma coisa com relação a uma caixa na rua, também pode ser um Reshut HaYachid nessa situação. A pessoa pode carregar livremente dentro do Reshut HaYachid em Shabbat. O Reshut Rabim é uma rua, é um local que é designado para todo o público caminhar livremente lá, como uma rua, uma estrada, uma feira. Não pode ter mais do que 2 paredes em seus lados, tem que ser aberta à frente e atrás. Para ser uma ligação de 2 regiões diferentes, tem que ter 2 saídas no mínimo. E não pode carregar no Reshut Rabim, mesmo 4 amot, 2 metros é proibido. Normalmente o Reshut Rabim tem que ter no mínimo Tetzain Amah, 16 Amah, que são 8 metros, para ser considerado um Reshut Rabim. Tem quem fala que tem que ter 600 mil pessoas que passam por lá todos os dias para ser considerado um Reshut Rabim, assim como era o acampamento do povo de Israel no deserto, 600 mil pessoas.
tem quem fala que tem que morar nessa cidade que tem lá essa rua, 600 mil pessoas, não tem que passar por lá 600 mil pessoas por dia. E os sábios da Halakha, eles discutiram com relação a esse assunto. Existe o Carmelit, que pela Torá é um lugar neutro. Os sábios falaram que uma vez que parece como uma rua é proibido carregar no Carmelit. O Carmelit também é uma área que tem 40 centímetros quadrados no mínimo. Ele não tem paredes, não serve para caminho do público. É como o campus, o mar, também é um Carmelit. O Reshut Rabim com paredes também é um Carmelit. Com teto também é um Carmelit. E é proibido carregar lá Medira Banan. Tem outras alahot um pouco diferentes do que o Reshut Rabim em algumas situações. Mas isso Bezat Hashem vamos ver na frente. E com relação a uma cultura, um lugar que é completamente neutro, é permitido carregar de uma casa para lá e vice-versa, de uma rua para lá e vice-versa. É um local que tem menos do que 40 centímetros quadrados de área. É como se fosse um poste, um pilar, que é mais alto do que a rua, no mínimo 30 centímetros, 3 tfachim. Ou é um lugar que está no nível da rua, porém tem paredes de no mínimo de 3 tfachim, é considerado uma cultura, é permitido carregar lá livremente, e de outros recintos para lá também. Essa introdução Bezat Hashem, Masechet Eruvin. A primeira Mishnah de Masechet Eruvin começa com o caso de um mavoi, aquele beco que conecta os pátios dos condomínios. Fala a Mishnah, mavoi shel gavoa lemala me'esrim amah. Para poder carregar no mavoi tem que fazer shutufei mavot, como vimos na introdução. Não é suficiente fazer shutufei mavot, também tem que colocar uma sinalização na porta do mavoi. Tem que colocar um lechi, que é uma madeira na vertical do lado da porta do mavoi, ou uma korá, uma madeira na horizontal em cima da porta do mavoi, ou tzurat petach, que é um desenho de uma entrada. Tem um lechi de um lado e uma madeira na vertical de um lado, tem um lechi do outro lado, outra madeira na vertical, e tem uma korá em cima, fazendo um teto para a porta. Essas três situações são situações que a pessoa está fazendo uma sinalização no mavoi, representa uma entrada, é como se fosse uma parede, é como se fosse se o mavoi estivesse fechado. E também outra função do lechi, korá e tzurat petach é fazer uma sinalização para a pessoa não carregar de lá para a rua, e não da rua para o mavoi. Isso vai falar aqui a Mishnah. Qual é a situação que funciona colocar uma korá sobre a porta de um mavoi? Fala a Mishnah, mavoi shel gavoa lemala me'esrim amah. Se tem um beco que tem uma porta mais alta do que 20 amá, 10 metros, e a pessoa colocou uma korá sobre essa porta, Yemaet, tem que diminuir essa altura da korá. Está alto demais. A korá vem fazer aqui uma entrada, e está alto demais, está em cima da entrada do mavoi. Se está em cima da entrada do mavoi, essa korá não funciona como uma sinalização, uma representação de uma entrada para o mavoi, tem que diminuir a altura dessa korá. Essa é a opinião de Tanakama. A gente vai ver na Gemara por quê. Rabi Yehuda Omer eno tzarich, Rabi Yehuda discute e fala que não tem que diminuir a altura dessa korá. Varachav me'eser amot. Se tem uma porta de um mavoi mais larga do que 10 amot, 5 metros, e a mãe tem que estreitar isso colocando bambus no chão, uma cerca no chão, estreitando essa entrada, está largo demais. Se está largo demais não é uma entrada, os lados não se relacionam para ser considerado uma entrada para o mavoi. É uma abertura no muro, mas não é uma entrada. E os sábios falaram que tem que colocar a lechi ou korá na entrada do mavoi. Porém, se esse mavoi foi colocado na porta dele, tzurat petach, aquele desenho de uma entrada, alva pishorachav, me'eser amot, mesmo que é mais largo do que 10 amot, não tem que diminuir. A gente vê na Gemara se Rabi Yehuda concorda com isso. E por que é assim? Aparentemente um tzurat petach, mesmo que é uma abertura que está maior do que 10 amot e foi colocado no tzurat petach lá, o tzurat petach já representa bem uma entrada, e mesmo que seja mais largo do que 10 amot, 5 metros, é assim considerado uma entrada para uma mavoi, não é uma simples abertura no muro. Aí é permitido carregar dentro desse mavoi, porque já tem uma quarta parede e já tem aqui uma sinalização perfeita para não carregar do mavoi para a rua. Agora a Gemara vai lidar com a linguagem da nossa Mishnah, comparando com a Mishnah em Sukkah. Tananatam está escrito na Mishnah em Sukkah. Sukkah sheik voa lemala me'esrim amah. Tem uma Sukkah que o schak dele está mais alto do que 20 amot, 10 metros. Psulá, a Sukkah está inválida. Rabi Yehuda Machshir, e Rabi Yehuda fala que sim, está válido. O motivo disso está citado na Masechet Sukkah, Daf Bet. Mas na Gabi Sukkah de Tane Psulá. Pergunta a Gemara, por que com relação a Sukkah, o Tana falou uma linguagem inválido? Está inválido essa Sukkah. Vegabi mavoi tanetakanta, porque com relação a uma mavoi que está com a sua korá mais alto do que 20 amot,
Então a Mishnah falou, o conserto, a solução do problema é abaixar essa Korá. Porque o Tana falou diferente, com relação ao açúcar, falou que tem uma açúcar inválida, e com relação ao avô, ele falou que tem que consertar. Por que não falou o mesmo jeito para os dois casos? Explica a Gemara, açúcar de Uraita, Tane Psula, Mavoi de Rabbanan, Tane Takanta. A primeira resposta da Gemara é, uma vez que açúcar tem suas alachot de Uraita, pela Torá, sabemos que tem que fazer um açúcar até 20 amol, 10 metros de altura. Uma vez assim, o sábio tem uma referência. Ele falou que a açúcar está inválida se está mais alto do que 20 amot, 10 metros, porque a gente já sabe que tem que ser 20 amot ao máximo essa açúcar. Assim temos uma referência da Torá, e por isso ele falou que está inválido porque não cumpriu os requisitos que a Torá obrigou. Porque em relação a Mavoi, esses alachot de Mavoi são só medida barata, a Torá poderia carregar nesse Mavoi. Uma vez assim, o sábio não tem nenhuma referência para falar que está inválido, porque a gente não sabe de outro lugar a altura que pode estar essa Korá. Por isso o sábio falou aqui, ensinando para a gente que tem que estar no máximo 20 amot, 10 metros de altura. Essa é a primeira resposta. Veio aí tem uma segunda resposta. Deuraita nami tanetakanta. Mesmo que fosse uma alahá deuraita pela Torá, também faria sentido que o sábio ia falar o conceito, a solução de cada problema. E por que Sukkah não falou isso? Ela Sukkah de nefishim milei pasik vetane. Psula, mavoi de lo nefishim milei tanetakanta. Porém, com relação a Sukkah, uma vez que tem muitos detalhes, açúcar não pode ter mais sol do que sombra, tem que ter várias paredes, tem que ter o tamanho das paredes mínimo. Então, cada caso tem um conceito diferente, vai ser uma extensão muito grande o sábio falar aqui, cada conceito de cada caso. Por isso o sábio falou, Pasik Vetani, falou resumido que está inválido açúcar, e a pessoa tem que pesquisar o que ele tem que fazer para consertar. Mavoi de Nefishim Milei, porque com relação a Mavoi, que esse beco não tem muitas alachot, Tanetakanta, por isso eu falei para cada uma dessas alachot a solução do problema da pessoa. Continua. Amar Rav Amarav, agora o sábio vai falar o nome de Rav. Qual é a raiz da discussão entre Rabbanan e Rav Yudá, se a Korá pode estar acima de 20 amot, 10 metros? Fala a Gemara. Chachamim lo lamdu ela mipitcho shel echal, Rav Yudá lo lamda ela mipitcho shel ulam. Existe no Beit HaMikdash o Eichal, é uma sala interna, existe o Ulam, uma sala externa, que a pessoa entrando no Beit HaMikdash tem que passar pela Azara, o pátio, e tem que entrar no Ulam para chegar no Eichal, passando pelo Ulam, e chegando no Eichal vai ter lá os utensílios da Shulchan, a mesa sagrada, o candelabro sagrado, a menorá, e dentro vai ter o Kodesh HaKodashim. A porta do Eichal e a porta do Ulam tem duas medidas diferentes. Os sábios vão ter aqui uma referência dessas portas para saber qual é a medida que a Torá considera uma entrada, e mais do que isso, já não vai ser considerado um petach, uma entrada também com relação a uma voia, com relação a Korá desse beco. Ou seja, os sábios aprenderam que a porta tem que ter a mesma medida da porta do Eichal para ser chamado um petach, uma entrada. O Eichal tinha 20 amot de altura e 10 amot de largura, 10 metros por 5 metros. Essa é a opinião de Rabbanan, que a gente vai considerar que só a porta do Eichal é considerada um petach. E fala a Gemara, Rav Yudá lo lamda mipitcho shel ulam. Porém, conforme Rav Yudá, também a porta do ulam, que é maior do que a porta do Eichal, é considerada um petach. A gente vai ver na frente por quê. E a porta do ulam tinha 40 amot de altura, 20 metros de altura, por 20 metros de largura, 10 metros de largura. Então, conforme Rav Yudá, a porta pode ser maior para ser chamada um petach, também com relação a uma voi. Detendo a fonte dessas medidas, Pitro shel Eichal, a porta do Eichal, Govô esrim amá, a altura era 20 amá, Verochbo 10 amot, e largura de 10 amot. Veshel ulam, e do ulam, Govô 40 amá, a altura de 40 amá, 20 metros, Verochbo esrim amot, e uma largura de 20 amot. Veshne'e mikra echad dashu. E também Rabbanan, também Rav Yudá, que estão discutindo se a porta do ulam é ter chamada uma porta, uma entrada ou não, eles estão se baseando no mesmo passo. Veshachtu petach oel moed. A Torá fala para fazer a shchita, o abate do Korban Shlamim, na porta do Mishkan, na porta do oel moed. Oel moed é o Mishkan. Moed significa se encontrar, Moshe Rabbeinu encontrar a presença divina no Mishkan. De Rabbanan sabe que Kedushat Eichal lechut e Kedushat ulam lechut. Ou seja, a Torá falou que a porta do Mishkan é considerada um petach, uma entrada. E o Mikdash, o Beit HaMikdash é paralelo ao Mishkan. Tudo que existe no Mishkan existe no Beit HaMikdash também. Uma vez assim, a porta do Eichal, que é paralelo ao Mishkan, também vai ser considerada uma petach, uma entrada. Sabemos já então
que uma porta que tem uma altura de 20 amot por 10 amot é considerada um petach, é uma entrada. Chachamim sustentam que a Kedushá do Eichal e a Kedushá do Ulam não são equivalentes. O Eichal é mais sagrado do que o Ulam. Se tem algum korban que temos que fazer no Eichal, não pode fazer esse sacrifício no Ulam porque é menos sagrado. Uma vez assim, a porta do Ulam não é chamada de petach. A porta do Eichal, que é paralelo ao Mishkan, que é a parte mais sagrada do Mishkan, então é chamada de petach, é chamada de uma entrada. A porta do Ulam é menos sagrada do que Eichal, não é paralelo à porta do Mishkan, e não é chamada de petach, não é chamada de uma entrada considerável. Essa é a opinião de Rabbanan. O Mishkan consistia em 2 recintos principais, o Mishkan próprio, que era o tabernáculo, e o Hatzer Mishkan, era o pátio do tabernáculo. O Mishkan tinha a mesa sagrada, a menorá, o candelabro sagrado e o Mizbeach HaZahav, o altar de ouro. E o Hatzer Mishkan, o pátio do Mishkan, tinha o Mizbeach HaChitzon, o altar externo ao Mishkan, e tinha também o Kior, que é a pia sagrada para os Kohanim lavarem suas mãos. Isso fala aqui que o Eichal é paralelo ao Mishkan. Conforme Rabbanan, quando a Torá chama a porta do Mishkan de Petach, de entrada, isso é paralelo à porta do Eichal. E as medidas vamos aprender também das portas do Eichal. Porém, conforme Rabbiudá, o Ulam e o Eichal são equivalentes na sua Kedushá. O Ulam é tão sagrado quanto o Eichal. Então, se a Torá considerou a porta do Eichal como uma porta importante, porque a gente já viu no Mishkan que é chamado de Petach, a porta do Mishkan, também a porta do Ulam vai ser uma porta importante, é chamada de Petach. Uma porta pode ser até 40 amá e 20 amá de largura. E quando a Torá chamou a porta do Mishkan de porta, de entrada, é considerado também com relação ao Ulam e também com relação ao Eichal a mesma coisa. Por isso, conforme Rabbiudá, a corá do Mavoi pode estar alta mais do que 20 amá. Já vê até quando pode estar alto, porque a gente aprendeu que também a porta do Ulam, que era mais alta do que 20 amá, que é chamado de Petach também. Veio Baitema, uma outra possibilidade de explicar a opinião de Rabbiudá. Rabbiudá nami Kedushat Ulam lechut Kedushat Eichal lechut. Talvez, nem conforme Rabbiudá, o Eichal é mais sagrado do que o Ulam. Um sacrifício que temos que fazer no Eichal, não podemos fazer no Ulam. Porque com relação à porta do Mavoi, no Tamad de Rabbiudá, dichtiv el Petach Ulam Abayit. A Torá chamou a porta do Ulam de Petach, descrito el Petach Ulam Abayit. O Ulam é chamado também a sua entrada de porta. Então a gente também vai ver que com relação ao Mavoi pode ser mais alto do que 20 amot também. Que os Chachamim vão responder para essa prova de Rabbiudá, Rabbanan e Ava Katav el Petach Ulam, que der Kamarta. Se tivesse escrito na Torá, na porta do Ulam, aí vai ser como o Rabbiudá falou, que a porta do Ulam também é chamada de uma porta, uma entrada. Acha dichtiv el Petach Ulam Abayit, porém aqui a Torá falou el Petach Ulam Abayit, a porta do Ulam, da casa. O Ulam é o salão, e tem uma casa aberta ao salão. Abayit é patuach laolam, é um salão aberto a outro salão. É o Eichal que está aberto ao Ulam. A pessoa entra pela porta do Eichal, do Ulam para o Eichal. Então a casa que está aberta ao Ulam é o Eichal. E se não se trata da porta do Ulam, em si a porta do Eichal. Isso fala conforme Rabbanan. E não temos uma fonte que a porta do Ulam é chamada de um petach, uma entrada. Fala melhor. O que a gente está escrito na Torá, que a porta do Ohel Moed, a porta do Mishkan é considerada uma porta, é considerada uma porta com relação ao Mishkan. Quem falou que com relação ao Bet HaMikdash também é considerada a porta do Eichal como um petach, uma entrada? Talvez não. Também existe uma abertura, mas não um petach, não é uma entrada importante, porque é alto demais. Resposta, acho que HaMishkan de Ikri Mikdash. O Mikdash de Ikri Mishkan. Resposta é que a Torá associou o Mishkan com o Bet HaMikdash. A Torá chama o Mishkan de Mikdash e também o Mikdash de Mishkan. Então, temos que aprender que eles são paralelos e se associam. Tudo que tem no Mishkan tem no Bet HaMikdash também. E se a porta do Mishkan é Petach, é uma entrada importante, nem a porta do Bet HaMikdash é a mesma coisa. Se você não vai falar que a gente vai associar o Bet HaMikdash, tem uma pergunta. Rabi Amar Rabbiudá Amar Shmuel, a pergunta com relação a isso que Rabbiudá falou em nome de Shmuel, Shlamim Sheshachtan Kodem Ptichat Delatot, Eichal, Psulim. Se a pessoa fez o Shlamim, esse Korban de Shlamim, antes dos Kohanim abrirem as portas do Eichal, esse animal está inválido para ser o sacrifício de Shlamim. Os Kohanim têm que esperar os outros Kohanim virem, abrir a porta do Eichal, aí fazer a Shechitá do Shlamim. Shneimar.
Por que se fala isso? Porque está escrito na Torá, Veshachtu Petach Ohel Moed, que tem que fazer o sacrifício do Shlamim, na porta do Ohel Moed, na porta do Mishkan, ou seja, que as portas estão abertas, não quando as portas estão trancadas, Bisman Sheptuchin, Velo Bisman Sheneurim. Aqui também com relação ao Eichal, a mesma coisa. Tem que estar com as portas do Eichal abertas para a Shechita do Korban Shlamim. Pergunta agora, Haki Ktiv, Hai, Bemishkan Ktiv. Isso que a Torá falou, Petach Ohel Moed, com relação ao Mishkan, não com relação ao Bet HaMikdash. Como os sábios aprenderam, também com relação ao Bet HaMikdash, a mesma coisa, Elash, HaMikdash, Deikre Mishkan. Temos que falar que a Torá chama o Bet HaMikdash de um Mishkan, o Mishkan de Deikre Mikdash, e também vice-versa. Então as halachot que são várias do Mishkan, também são várias do Bet HaMikdash. Fala Agmara, Bishlam HaMikdash, Deikre Mishkan, Dichtiv, tá bom com relação ao Mikdash, que é chamado de um Mishkan, que está escrito Benatati, Mishkani Betorrechem. Isso está escrito na Torá, depois que o Mishkan já foi construído, que Hashem promete para o povo de Israel que vai construir o Mishkan. O Mishkan já foi construído, deve ser que se trata com relação ao Bet HaMikdash, que o Mikdash também é chamado de Mishkan. E a Mishkan de Ikre Mikdash Minal. Porém, a gente sabe que o Mishkan é chamado de Bet HaMikdash. Ele é o Midirtiv, Venasua Keatim no Seu Mikdash. Se você quiser falar do Pasuk, que os Keatim, os filhos de Keat, os Levim que carregavam os utensílios sagrados do Mishkan, como a menorá, a mesa, o Aron HaKodesh, Veikimu et HaMishkan ad Boam, e tinha outros Levim, os filhos de Gershon e Merari, que eles se antecipavam e esperavam onde as Ananei HaKavod, as nuvens da glória iam parar, já montavam todo o recinto do Mishkan, para quando os filhos de Kehat trouxerem os utensílios, já vai estar com o Mishkan pronto. Tem sido que, no Seu Mikdash, os filhos de Kehat, que carregam o Mikdash, são os utensílios do Mishkan, não do Bet HaMikdash. Então, talvez você quer falar daqui que a Torá chamou o Mishkan de Mikdash também? Fala, não pode ser. Viramos a página. Ha'u be'aron ktiv. Os filhos de Kehat carregavam a arca sagrada, o Aron HaKodesh, por isso se chamou de Mikdash, que é o utensílio mais sagrado de todas as cargas deles. Não se refere ao recinto do Mishkan, se refere aos utensílios, o Aron HaKodesh. Não tem uma prova que o Mishkan é chamado de Mikdash. Ela mesma tem que falar de uma outra fonte, Vasuni Mikdash, Veshachantei Betocham. Hashem obrigou o povo de Israel, deu uma ordem de fazer o Mikdash, que é o Mishkan, é a presença divina vai pairar no povo de Israel através do Mishkan. Aqui a gente vê que o Mishkan é chamado de Mikdash, então é tudo associado entre o Mishkan e o Mikdash também. Pergunta agora, Ben Rabbanan, o Ben Rabi Yehuda. Agora a gente já vê com relação à largura da porta do Mavoi. Falamos na Mishnah que não pode ser mais largo do que 10 amot, 5 metros. Pergunta é, Ben Rabbanan ou Ben Rabi Yehuda, tem uma pergunta tanto conforme Rabbanan, tanto conforme Rabi Yehuda. Lilfum, mi petach shanechatzer, devemos aprender a medida da largura da porta do portão do pátio do Mishkan. Dirtiv que está escrito, Orechatzer me'abama. O pátio em volta do Mishkan tinha um comprimento de 100 amot, 50 metros. Verochav chamishim b'chamishim, uma largura de 50 amot, 25 metros, vekomah chamesh amot, e uma altura de 5 amot, 2 metros e meio, cada pilar, cada quela que tinha em volta do Mishkan tinha 5 amot, 2 metros e meio. O Rtiv está escrito, vechamesh estreama klaim lakatef, e do lado leste, que tinha a abertura do pátio do Mishkan, em cada canto tinha 15 amot de klaim de pilares. 15 amot são 7 metros e meio. Urtiv elakatef hashenit mizeu mizel ashar echatzer klaim chamesh esreama. E está escrito que no outro lado, do lado leste, também vai ter 15 amot de klaim de pilares. Então a gente sabe que a largura do Mishkan é 50 amot, e temos de um lado do lado leste 15 amot e outro lado 15 amot de pilares, e entendemos que a abertura, o portão do pátio do Mishkan tinha 20 amot de largura, e a Torá chamou esse portão do pátio do Mishkan de Petach. Daqui a gente sabe que também uma largura de 20 amot é uma largura de um Petach, de uma entrada. Malal Hamesh Berochav Esrim, do mesmo jeito que em relação ao Mishkan, é uma altura de 5 amot. Por uma largura de 20 amot, 10 metros, Afkan Hamesh Berochav Esrim. Aqui também com relação ao Mavoi, também pode ter uma altura de 5 amot, por uma largura de 20 amot, 10 metros, também vai ser chamado um Petach. E com certeza se vai ter uma altura de 20 amot, por uma largura de 20 amot, que vai ser chamado de um Petach, porque vai ser mais proporcional do que 5 amot por 20. Então por que a Mishnah falou
que tem que ter no máximo de 10 amot? Resposta: Petach shar echatzer ikri, petach stam lo ikri. Resposta é que a entrada do pátio do Mishkan é chamada a entrada de um portão. Petach shar é diferente do que o conceito da nossa Mishnah, que se trata de um petach stama. É uma entrada comum, não é uma entrada de um portão. O portão é maior do que uma entrada comum. O mavoi tem uma entrada comum, normalmente não tem um portão grande. Por isso, só pode ter um máximo de 10 mamot de largura. 5 metros de largura. Outra resposta fala agora, vei baitema, kiktiv klaim hameshes ramala katef. Isso quer dizer que cada canto do leste tinha 15 amot de pilares, begova udirtiv. Se trata da altura dos pilares, não da largura. Uma vez assim, a gente não sabe qual é o espaço da abertura do pátio do Mishkan. Sabemos qual é a altura dos pilares, que é 15 amot. Não temos aqui nenhuma prova que a porta do pátio do Mishkan tinha 20 amot de largura. Pergunta na Gova, se trata com relação à altura, Vehakti vekoma hamesh amot. Diz na Torá que a altura dos pilares são 5 amot, não 15. Como você pode falar que a altura dos pilares são 15 amot? Resposta: Aum isfad mizbeach ulemala. Resposta é que quando se fala 5 amot de altura, se trata 5 amot acima do mizbeach, acima do altar. Ou seja, vem expressar que uma pessoa que está fora do Mishkan não consegue ver os que os Kohanim estão sacrificando em cima do Mizbeach, porque tem uma altura de pilares de 15 amot. Isso que falou a Torá. Uma vez assim, responde a que não sabemos então quanto de pilares tinha na largura do lado leste para saber qual é a abertura do pátio do Hatzer. Pergunta a Gemara, Rabi Yudá me pitchou shelulam gamar. Rabi falou que Rabi Yudá aprendeu as medidas da porta do Mavoi das medidas da porta do Ulam. Será que isso é verdade? A Mishnah falou, se tem uma porta mais larga do que 10 amot, 5 metros, tem que diminuir e estreitar essa porta. E Rabi Yudá não discutiu. E a porta do Ulam tinha 20 amot, 10 metros. Então por que com relação ao Mavoi é diferente? Responde a Marabai, Palit Bebraita. Realmente Rabi Yudá não discutiu com o Chachamim na Mishnah, mas discutiu na Braita. Detalhe uma Braita. Verachav miasara amot emaet. Conforme está na cama, se é uma porta mais larga do que 10 amot, 5 metros, tem que estreitar essa porta com bambus, com uma cerca. Rabi Yudá Omer, enot tzarich lemaet. Conforme Rabi Yudá não tem que diminuir e estreitar essa porta. Não tem problema, a gente aprende da porta do Ulam, uma porta com uma largura até 20 amot, 10 metros, é chamada de uma porta, uma entrada. Pergunta, Veliflug matniti. Por que Rabi Yudá não discutiu com Hamim na nossa Mishnah? Resposta: Palig begova viu adin leruchva. Uma vez que Rabi Yudá discutiu com relação à altura, porque ele aprendeu da porta do Ulam, também ele vai discutir com relação à largura, que é o mesmo conceito, vai ser também maior do que 10 amot. Pergunta: Vakati Rabi Yudá me pitchou shelulam gamar. Você quer falar que Rabi Yudá aprendeu essa alahá da porta do Ulam, essas medidas? Gatani, a Breta falou diferente, Mavoi shugavó michaf amah. Emaet. Como vimos na nossa Mishnah, tem a Korá do Mavoi, aquela tábua na horizontal da porta do Mavoi, com uma altura maior do que 20 amot, 10 metros do solo do Mavoi, do beco, e Emaet, conforme está na cama, tem que diminuir essa Korá. Rabi Yudá marshir ad mem bead nun. Rabi Yudá fala que é permitido fazer essa Korá mais alta do que 20 amot, até 40 amot ou 50 amot. Betane Bar Kapará, e Bar Kapará falou ad mea. Bar Kapará explicou a opinião de Rabi Yudá que pode fazer essa Korá mesmo sem amot, 50 metros de altura, não tem problema. A porta do Ulam tinha 40 amot. Então a pergunta é, se Rabi Yudá aprendeu a porta do Ulam, qual é a fonte para falar que pode ser 50 amot de altura ou 100 amot de altura? Explica a Gemara. Bishtama le Bar Kapará. Tá bom conforme Bar Kapará, que falou 100 amot. Guzma, ele está exagerando para expressar que é muito alto, mas é realmente 40 amot. Ela Rabi Yudá, mas Guzma, por relação a Rabi Yudá próprio, falou 50 amot. Que exagero é esse falar 50 amot? Não está falando nenhum exagero. Então é literalmente 50 amot. E a pergunta é qual é a fonte para isso? Falando, tá bom com relação a 40 amot, essa é a altura da abertura, da entrada do Ulam. Elanun, porque com relação a 50 amot, minale. Qual é a fonte para falar que pode ser alto 50 amot? Essa é uma pergunta contra Rav. Daqui a gente vê que Rabi Yudá não aprendeu da porta do Ulam. Tem um outro conceito aqui.
Fala Rav Chisda, esclareceu Rav Chisda. Hamatnita atitei Rav. Essa braita confundiu Rav. Detalhe que falou a braita. Uma voz gavua michafama. Se uma voz tem uma altura maior do que 20 amot, e eu tenho pitchol shelulam, uma vez que é mais alto do que a porta do Eichal, que o Eichal tem 20 amot, então tem que diminuir essa altura dessa korá, dessa sinalização, o savar. Rav entendeu. Midrabanan pitchol shel Eichal gamri. Uma vez que Rabanan aprende essas medidas da porta do Eichal, Rabi Yudá pitchol shelulam gamar. Rav entendeu que também Rabi Yudá aprendeu da porta do Ulam. Veloi fala, mas isso não é verdade, porque já vimos que a altura da porta do Mavoi pode ser mais alta do que a porta do Ulam, pode ser 50 amot ou 100 amot. Fala, Rabi Yudá pitchad de melachim gamar. Rabi Yudá realmente aprendeu de outro conceito, as portas de um palácio de um rei. Um rei pode ter uma porta bem alta, 25 metros, 50 metros. Uma vez assim, também Rabi Yudá entendeu que com relação à porta do Mavoi pode ser tão alta quanto uma porta de um palácio de um rei. Por isso pode ser 100 amot, 50 amot de altura essa korá, não tem problema. Pergunta a Gemara, Verabanan, com relação a Rabanan que aprenderam da porta do Eichal. E me pitchol shel Eichal gmiri. Se eles aprenderam essas medidas da porta do Eichal, libal de latot que Eichal, seria necessário colocar portas para fechar uma voz, como o Eichal que tinha as portas que fechavam a entrada do Eichal. Alamatna, porque a Mishnah falou, Ercher Mavoi, com relação a uma voz que tem 3 paredes e a quarta lado está aberto. Como a gente pode fazer para carregar lá depois de fazer Shutufei Mavot? Beit Shammai omrim lechi ve korá. Conforme Beit Shammai tem que colocar lechi e também korá. A madeira na vertical do lado da porta, a madeira na horizontal em cima da porta. O Beit Hillel omrim lechi ou korá. Conforme o Beit Hillel pode colocar ou um lechi, uma madeira na vertical, ou uma korá, uma madeira na horizontal sobre a porta. Porém, ninguém falou que tem que ter portas para fechar esse mavoi. Então é diferente do que a porta do Eichal. Agora entendeu que as portas para fechar a entrada do Eichal estão lá para valorizar isso como um petach, como uma entrada importante. A porta do Mavoi deveria ser a mesma coisa, senão não é um petach, não pode colocar a korá numa entrada que não seja um petach. Responde a Dlatot Eichal etzniut be'alma ou da vida. As portas do Eichal estão lá somente por discrição, por tzniut, para que as pessoas não vejam os trabalhos dos Kohanim no Bet HaMikdash. Não estão lá por uma importância, por um fim por si só. É um intermédio para ter mais tzniut, mais discrição ao trabalho do Bet HaMikdash. Isso então, uma vez que não é uma finalidade por si só, não tem cabimento falar que uma voi tem que ter também portas para fechar uma voi, porque não tem aqui uma necessidade para ter portas para fechar uma entrada, que é chamado de um petach, uma entrada importante. Falando ela meata, se é assim que Rabanan aprenderam essa distância, essa largura de 10 amot e 20 amot de altura da porta do Eichal, tem uma pergunta, Lotiane leitzurat petach. Porque a Mishnah falou que se tem uma porta que tem uma largura maior do que 10 amot, 5 metros, então tem que diminuir, tem que estreitar essa porta para poder funcionar o akorá ou o lechi. E se tem uma tzurat petach, pode ter uma porta maior do que 10 amot de largura, não tem problema, como vimos na nossa Mishnah. De Eichal tzurat petach avialo, afilo acheser amot de reviach. Pergunta da Gemara, a porta do Eichal também tinha um tzurat petach, também tinha um desenho de uma porta lá, tinha batentes, tinha a parte de cima, e mesmo assim tinha uma largura de 10 amot. Não temos uma fonte da Torá que uma porta que tem uma largura maior do que 10 amot é chamada de um petach, uma entrada, porque o Eichal tinha tzurat petach e tinha só uma largura de 10 amot, 5 metros. Alamatnan, porque a Mishnah falou, Imeshlo tzurat petach, afapishirachav, me'eser amot, enot tzarich lemaet. Porque a Mishnah falou que se tem tzurat petach, esse desenho de uma entrada, mesmo que tenha uma largura maior do que 10 amot, não tem que estreitar essa abertura. Deveria sim que estreitar. Toda a pergunta começa com relação ao que Rav falou. Rav falou que Rabanan aprenderam da porta do Eichal. Aí temos uma pergunta contra Rabanan. Hamat nelei Rav Yudá, lechia barav kamederav. Rav Yudá estava ensinando Ria Barav na frente de Rav, seu pai. E ele falou, Enot tzarich lemait. Se a tzurat petach, essa porta do Mavoi está mais larga do que 10 amot de largura, Enot tzarich lemait, não tem que estreitar isso porque tem tzurat petach, como diz a nossa Mishnah. Da Malei Rav Riju Rav Yudá, que estava ensinando Ria Barav, Ria filho de Rav.
Atne tzarich lemayit. Você tem que ensinar meu filho que sim tem que diminuir, mesmo que ele tzurat petach, se tem uma largura maior do que 10 amot, tem que diminuir, porque Rabbanan aprenderam da porta do Eichal, e a porta do Eichal tinha o tzurat petach, tinha o desenho de uma entrada, mesmo assim tinha um máximo de 10 amot de largura, e não mais do que isso. Você fala que a Gemara, amanhã, continuar essa sugya, novos conceitos, Baruch Adonai Leolam, amém, já amém.